esse daqui seria o cenário 1, o primeiro dos cenários. As primeiras dúvidas que a gente tem que esclarecer seria qual o relevo, se o relevo está ok. A disposição geral dos elementos está ok. Esse é o cenário 1. Esse é o cenário 1. Então aqui tem as nascentes. No primeiro cenário, uma das nascentes ela está rodeada pela plantação de banana. Na hora da animação a gente pode inclusive dar um zoom para poder ver melhor os detalhes, né, da plantação. E a outra nascente está sem nada, é nascente desprotegida. Aí nas primeiras dúvidas seria se no cenário 1 a gente vai manter essa nascente desprotegida ou se ela vai ser rodeada por uma plantação, uma vegetação, ser o reflorestamento, já vai ser nesse primeiro cenário ou no segundo. Aí aqui já tem a plantação de café, os cafés no topo do morro. No primeiro cenário, eles estão apenas os pés de café. Não tem outro tipo de plantação juntamente com eles. A dúvida vai ser também se vai se manter a plantação de café dessa mesma forma nos cenários sequentes, ou se a gente vai plantar alguma outra espécie aqui junto com os pés de café. Aqui está a estrada no primeiro cenário e ela ainda está lisa. Ela está bem... Já no segundo, uma das alterações, pelo que eu entendi, seria colocar mais buracos, deixar a estrada mais acidentada no primeiro cenário, para no segundo cenário ela estar dessa forma aqui. Esse aqui seria a ponte precária. Aqui seria a plantação de que mesmo, Thaís? Mandioca. E outra dúvida seria se nesse primeiro cenário a única plantação vai ser a de mandioca ou se terá outras plantações também, outras culturas sendo cultivadas aqui. E se sim, qual vai ser a localização delas? Se na primeira propriedade ou na segunda? Esse aqui é o curral precário, no primeiro cenário. A cozinha ainda sem a cerca e sem as árvores em volta. E a casa essa casa ainda vai ser modificada em uma casa mais simples. E essa área aqui seria o pasto, o solo degradado. Nessa parte que seria a plantação de arroz. A dúvida agora é se essa plantação de arroz ela permanece ocupando apenas esse espaço ou se ela deve ser expandida para um espaço maior já nesse primeiro cenário. Dá uma visão geral do primeiro cenário. Mas talvez surja a dúvida, né? Esses pontinhos verdes aqui, essas marcações aqui, essa aqui é a imagem ainda não é o render final, em qualidade maior. Então esses pontos e essa trilha verde aqui, isso tudo vai sumir no render final, na hora de gerar a imagem final. Esse aqui seria o cenário 2 já com reflorestamento. Aí uma das dúvidas que ainda estão pendentes seria a questão das espécies no reflorestamento, se serão só mudas e também se tem uma necessidade dessas mudas estarem plantadas de alguma forma técnica, talvez a gente desconheça aqui, e se essas mudas têm que ser de determinada espécie. Onde estão essas mudas? Essas mudas em Não, volta aqui não tem muda não, Okay. aqui a versão com as árvores. Ok. Vou dar um zoom aqui para dar para ver melhor. Aí é na nascente.
Esse aqui é na nascente. A nascente já protegida pelo reflorestamento e também cercada. A cerca não estava presente no primeiro cenário. As duas nascentes estão, nesse caso, aqui, com reflorestamento. Na casa da segunda propriedade, nesse segundo cenário, também foi adicionada uma horta nos fundos da casa. As plantações aqui continua a plantação de mandioca. E também permanece a dúvida se mais outras culturas, outras plantações devem ser inseridas aqui nesse cenário. Ou outras árvores, né? E caso sejam necessárias inserir outras plantações de milho, favor especificar quais seriam essas. Aqui a ponte também já foi alterada. No primeiro cenário estava sendo usada uma ponte precária. Aqui foi inserida uma ponte de madeira. Na outra propriedade do primeiro cenário, na propriedade 2, foram inseridas árvores em volta e o bosque no fundo. As árvores representando o bosque. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se essas árvores, se elas têm que ficar plantadas enfileiradas ou se elas, né, podem estar desordenadas? Essa é uma pergunta. Seria melhor talvez plantar elas de forma ordenada ou desordenadas aqui nos fundos. Isso. E também seria interessante colocar outras espécies de árvores aqui além dessas frutíferas. Aqui o bosque também foi cercado. Isso aqui seria a representação da compostagem. E aqui seria o curral já melhorado. Aí a dúvida seria se esse curral está ok ou se seria necessário uma outra modificação, nesse curral. Caso necessária uma modificação, por favor especificar uma planta do curral, né? Ou uma imagem detalhada com as modificações necessárias. Teríamos gado nesse... No caso aqui, o gado, eles estão no pasto. Se houver necessidade de colocar o gado no curral, posso colocar eles no curral. Esses piquetes aqui inseridos no meio do cenário, eu coloquei baseado numa foto de referência que me foi enviada. Mas eu não sei se essa divisão do pasto está correta. Caso não esteja, por favor especificar também qual seria essa divisão aqui do pasto. E essas árvores? Aqui seria o ILPF, né? Que eu já imagino que, pelo que a Thaís falou, não é para ser dessa forma ordenada, seria para ser de forma espalhada. Aí a dúvida seria qual área seria coberta por essas árvores aqui. Se o pasto completo, todo o pasto, a gente vai cobrir esse pasto todo com árvores, ou se essas árvores vão estar só em uma área aqui do cenário, ou só nessa área aqui. Aqui no cenário 2, a plantação de arroz ela continua a mesma. A mesma em questão de tamanho de formato. Se for necessário aumentar essa área da plantação de arroz, tem essa possibilidade também. A gente pode aumentar aqui, aumentar a área de plantio, e também mudar a disposição. Aqui ele está desordenado. Se for necessário fazer ordenado, tem essa possibilidade também. Outra alteração que foi feita no cenário 2 foi a inserção da cerca nessa cozinha. Essa cozinha ela não está detalhada internamente. A gente tem aqui a externa dela. E a inserção da cerca na estrada também. Na visão geral aqui, essa aqui é só ali. Ah, tá. Okay. E a questão da placa? A placa é no terceiro cenário. Okay. Na verdade, na placa ficou faltando a tal indústria de beneficiamento de leite, né? Então nem tem ela aqui para comentar. Aqui nesse segundo cenário continua o plantio de café.
ele está disposto da mesma forma que ele está disposto lá no primeiro cenário. Inclusive na animação final, a gente vai poder fazer diversos tomados dos detalhes, né? Pode ter uma tomada mais detalhada aqui do café e da curva de nível, e podem ser feitos cortes para visão geral, para visão em close. Nós podemos ter todos os detalhes de tudo que a gente vê, correto? Tudo está sendo mostrado aqui, a gente pode fazer um detalhe mais aproximado, com um zoom, né? Pode dar um zoom e fazer uma imagem aproximada. É só uma visão geral, que eu acho que por enquanto é isso aqui. Okay. Pode estar faltando alguma coisa que eu não comentei que está faltando. Né? Posso cortar? Você gravar uma visão geral aqui? Não, isso aí, beleza, estou gravando. Essa é a visão geral do cenário 2. Esse zoom aqui é travadinho, porque tá animado. Só me surgiu esse questionamento lá. Em relação ao plantio em volta das nascentes continua o mesmo. Aí uma outra dúvida seria o seguinte, se no cenário 2 seriam as mudas e no cenário 3 seriam as árvores. Ou se no cenário 2 seriam as mudas e no cenário 3 também continuaria sendo apenas as mudas. Uma dúvida, Danilo, é o seguinte. Narliane comentou comigo sobre as áreas abertas sem nada. São essas áreas abertas que vão ficar sem árvore, sem nada? Ah, sim. Né? Se for para inserir árvore, tem que ser uma árvore específica ou seria só um florestamento aleatório, só para preencher mesmo? A dúvida mais é essa. Aqui nós temos uma... Vamos ver esse carinha aqui primeiro. Tem a colmeia, as abelhas? Caixinhas. Seria a representação da... Como é que chama isso? Apicultura. Apicultura. Mas que faz falta também mudar esse tipo de ditado, com os cortes, com a câmera, trilha bonitinha, faz uma diferença do caralho. Sim, não, mas vai ter. Ali naquela apicultura, Danilo, tem algum movimento, ou vai ter algum movimento depois que... Então, o movimento teria aqui seria um movimento de câmera mesmo, okay. Câmera de legenda. Uma animação de legenda. Eu falta colocar umas abelhas aí. Aqui no segundo cenário, no terceiro cenário, a horta, que era apenas a horta, foi inserida numa estufa, conforme a referência enviada de foto. A casa com o carro na garagem, no segundo cenário também tem ou não? As casas estão iguais, né? Do primeiro e do segundo? Essas casas parece que elas vão ser modificadas para mais simples, né? Na linha confirmar, a gente vai colocar uma casinha mais simplesinha, né? Aí tem que saber se essa casa simplesinha são em todos os cenários ou se ou em algum cenário em específico, correto? Se tiver necessidade de mudar a casa de acordo com o cenário. De acordo com o cenário, a gente faz a modificação. Vou lembrar que está ao longo da modificação do trilho, a barra de artesanato. O café também continua a mesma coisa, né? Não houve modificações no plantio de café, não. Aqui está a barraquinha de artesanato na beira da estrada, inserida no posicionamento conforme a planta enviada. E aí seria se essa barraquinha para ser uma coisa mais rústica mesmo, ou se
deveria ser uma coisa mais sofisticada, maior talvez, né? Um pouco mais peças. Aqui em relação ao bosque, as árvores continuam a mesma coisa. Aqui o tanque, especificar o formato dos tanques. Esse caso aqui ele foi feito numa base de concreto em volta. Mas tem a possibilidade de a gente fazer retirando essa base de concreto aqui, como se fosse só uma escavação na terra mesmo. E a água. O plantio de arroz, ele continua o mesmo aqui também, no terceiro cenário. Então, se houver necessidade da gente expandir esse plantio, tem essa possibilidade também, de mudar a configuração do arroz. E a questão a dúvida de onde seria a placa, né? Ah, tá. Além do bosque, surgiu a necessidade de representar a evolução da produção de frutas, né? Como é que é mesmo, país? Lembra o que era? Meio. Gravando. A outra dúvida seria como representar a evolução, a comercialização dos frutos do pomar do cenário 2 para o 3. Se essa comercialização vai ser representada por um novo edifício, né? Talvez um edifício, uma placa de cooperativa, ou se talvez só inserir umas caixas com as frutas aqui, alguma placa indicando que elas vão ser exportadas, especificar melhor como a gente pode representar isso. Em relação à cozinha, que evolui para uma indústria de beneficiamento do leite, como a gente vai representar? No e-mail foi sugerido adicionar uma placa. Se for para adicionar uma placa, essa placa vai ser adicionada nessa mesma cozinha aqui. E se muda o aspecto do prédio, muda, né? O né? aspecto da construção. E o que seria inscrito na placa? Quais seriam as informações para a gente inserir nessa placa? Mudança no cenário 3 só isso mesmo, né? Ok. Vai estar faltando alguma coisa, pode estar faltando alguma coisa que eu não inseri aqui. Quer dizer, ela fala, ficou faltando isso, a gente olha. E isso azul aí no meio. Ah, sim, esse aqui. Ah, vou dar um zoom aí. Esqueci dele também. É um bebedouro, conforme a foto. Um bebedouro nos piquetes. Então, agora eu fiz baseado mais ou menos nessa referência aqui. Ó. Só que aqui eu não tenho como saber o posicionamento dos piquetes, se estão. Se tem que ser uma área de 3 metros por 3 metros, se é 5 por 5. Igualzinho. Então, quando envia a foto assim, já fala, não quero fazer isso, aí fica mais tranquilo. Então aqui seria um bebedouro que foi instalado no pasto, tem um bebedouro aqui, tem um outro bebedouro aqui também, mais próximo à estrada. Agora, a dúvida também que surgiu é em relação a... Deixa eu lembrar aqui, tá com Esse buraco aqui, isso mesmo. Ah, são aquelas valetas, né? Valeta de contenção de água, né? Uhum. Parece que tem necessidade de adicionar mais delas. Onde seriam, se a gente pode seguir, se elas são apenas desse lado do lado B do cenário, ou se vão ter também elas no lado A, e também quantas ao longo da estrada. O lado B que você fala é a parte de baixo do cenário. O lado B seria a parte de baixo, o lado A seria a parte superior.
Acho que agora é só isso mesmo. Beleza.